Bom, pessoal, essa é o vídeo da aula 13. Eu vou explicar um pouquinho, vou dar um pouco de um background do texto que a gente leu para essa semana. E também vou falar um pouquinho dos próximos textos, enfim. Vou dar um pouco de uma aula, na verdade. Primeira coisa, para a aula 4, deem prioridade para o Geertz. O Geertz é um antropólogo, ele não está trabalhando diretamente sobre memória, mas um pouco da nossa investigação sobre memória vai ser uma investigação num outro mundo, com outros valores. Então é interessante ter o texto do Geertz, porque ele é um antropólogo que vai tentar entender uma outra cultura, outros valores, e ele faz um esforço. Quer dizer, quais são os esforços que a gente tem que fazer quando a gente está tentando compreender um universo? Então é por isso que eu estou dando o Geertz para a aula 4, também o Goffman, quem tiver tempo de ler. O Geertz é o capítulo sobre a briga de galo, é um texto que tem em todas as livrarias, todas as bibliotecas da Unesp. E o Goffman também é um livro que tem em todas as bibliotecas da Unesp. A representação do eu na vida cotidiana. Não é a representação. A representação do eu na vida cotidiana. O Goffman é um autor que fala, que usa como metáfora da sociabilidade o teatro. É também interessante. O que é essa semana 4? É a semana onde a gente vai estar vendo um pouco de antropologia e sociologia para dar subsídios para as nossas investigações sobre a cultura e a memória. Agora falando um pouco da aula 3, quer dizer, é um texto denso, é um texto difícil, é um texto teórico, e é um texto que também exige um certo conhecimento sobre a questão concreta da qual ele está tratando, a questão histórica. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Que eu falei na aula e eu acho que é legal reforçar e também falar para o pessoal da extensão. Quer dizer, o que é importante pensar para entender o texto do Krauss sobre o Appelfeld? Que o Appelfeld, assim como milhares de judeus europeus, viviam dentro de regiões que até 1918 eram parte do Império Austro-Húngaro. Alguns desses judeus eram pobres, pequenos comerciantes, sapateiros, essas coisas. Alguns deles já tinham entrado numa certa classe média alta, eram advogados, eram músicos, eram comerciantes já um pouco mais abastados, eram burgueses, né? Uma classe média já mais alta. Muitos desses tinham como língua o alemão, que era a língua culta do Império Habsburgo, tá certo? Mais ou menos como muitos indianos falam inglês, por exemplo, até hoje, né? O inglês é a língua culta dos indianos, assim como o português é a língua de alguns nos índios aldeados, nos índios que ainda vivem nas aldeias. Não são todos que falam português, mas em geral tem um cara que serve como embaixador, que tem um domínio maior da língua portuguesa, da nossa língua. Para nós não tem tanta diferença. A nossa língua, tanto popular como culta, é o português. Pode ter diferenças pequenas e tal, mas é a mesma língua. Em certas culturas, a língua popular e a língua culta são duas línguas diferentes. Era o que acontecia no Império Habsburgo. Por que tudo isso é importante? Porque ele, quando ele sai de casa e vai se refugiar nas florestas, vai virar um partisão, um guerrilheiro contra as forças fascistas, ele perde esse contato com a língua alemã. Ele começa a falar um mix de línguas que eram a língua que aqueles refugiados, guerrilheiros falavam nas florestas. Depois, quando ele imigra para Israel, que é um país que está surgindo, tanto com base nas pessoas que já estavam lá antes da guerra, como com esse influxo muito grande de refugiados europeus, ele vai ter que passar para uma terceira língua. Nisso, imagina, as raízes dele, que eram a terra, o que são as nossas raízes? O lugar onde a gente está, as pessoas que a gente conhece, a língua que a gente fala, tudo isso se esvai para o Appelfeld. O Krauss, como eu falei, é um cara um pouco mais velho que eu, professor da USP, um cara contemporâneo brasileiro e tal.
O Appelfeld, que é o autor de quem ele está falando, é um escritor israelense que vai ter que falar em hebraico, escrever hebraico, né? A vida dele passa a ser nesse idioma. E por causa da ideologia do novo Estado, ele vai ter que deixar de lado tudo o que passou. Primeiro porque tudo o que passou foi destruído. Não adiantava ele voltar para a Romênia, porque não existia aquele país de onde ele... não existia aquele país que existia quando ele teve que sair de casa. Então, ele vai ter que assumir uma identidade coerente com o novo Estado, assumindo a língua, os valores, etc, etc. Ele faz isso tudo bonitinho na adolescência, na juventude dele. Só que no começo da vida adulta, ele se toca que tem essa outra cultura, que é a cultura da onde ele veio e que ele mesmo não tem muito acesso, percebem? Porque ele saiu de casa com 8 anos. Quer dizer, o que você sabe com 8 anos? Você não sabe muita coisa. Então ele percebe que existe essa outra cultura, da qual um dia ele fez parte. Se a guerra não tivesse acontecido, ele teria sido dado continuidade a essa cultura. E ele vai tentar resgatar essa cultura. Mas olha que interessante, não é uma memória no sentido de que eu me lembro de quando eu era criança, ou eu me lembro que a minha mãe contava. É uma memória, é uma reconstrução. Esse é o texto que eu acho que eu falei para vocês, que deu origem ao curso. Porque memória não é só lembrar. Para o Appelfeld, de acordo com Krauss, memória é reconstruir, é recompor a partir de fragmentos da memória dele, mas não só disso, porque a memória dele é pouca, da memória de refugiados mais velhos que também foram para o mesmo lugar. Então ele vai ouvir aquelas pessoas que já tinham mais memória, digamos assim, que tinham sido arrancados daquele lugar num estágio um pouco mais adiantado das suas vidas. Então, a partir desses fragmentos é que ele vai construir a ficção dele. Eu acho interessante isso, porque não é um relembrar exatamente como foi. É um reconstruir a partir de indícios. Então, por exemplo, na aula, acho que na aula da manhã, algum aluno falou assim, não, a gente escolhe as memórias. Eu falei, não é que a gente... Esse recompor do Krauss não é um escolher. Eu mostrei, por exemplo, 3 cadeiras. Tem a cadeira 1, a cadeira 2 e a cadeira 3. Eu vou escolher essa aqui, a cadeira 3. Não. A gente faz isso, claro. Né? A gente lembra um professor, esquece outro. Lembra um amigo, esquece outro e tal. O recompor é como se a gente tivesse a tampa da cadeira 1, o assento da cadeira 2 e a estrutura da cadeira 3. Só. E a gente não pudesse escolher, a gente pudesse, a partir desses 3 fragmentos de carteira, montar uma 4ª carteira, que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Essa, para mim, foi a imagem física mais expressiva que eu encontrei em sala de aula. Quer dizer, o recompor não é um reconstruir exatamente como foi, mas é um reconstruir o mais próximo do que eu acho que foi, com os poucos indícios que eu tenho. Também teve